Olá, sou Sérgio Andrade Rosa, do escritório Sérgio Andrade Rosa Advocacia, e hoje vamos tratar de um tema bastante corriqueiro na Justiça do Trabalho, que é o princípio da primazia da realidade. E sobre esse tema, quem vai tratar com vocês é o Dr. Carlos Augusto Lima Neto, advogado do escritório e professor universitário. O que seria esse princípio da primazia da realidade, Dr. Carlos Augusto? Obrigado, Sérgio. Bom, esse princípio da primazia da realidade, ele é um dos princípios mais importantes do direito do trabalho, inclusive, talvez, o princípio que a gente mais utiliza nos nossos processos. Esse princípio, ele prega, ele roga que no direito do trabalho o que vai prevalecer é a realidade. Para quem está assistindo a gente, para quem está aqui nos ouvindo e não conhece sobre esse princípio, é importante destacar que o que vai prevalecer no direito do trabalho é o que realmente aconteceu. Então, se existir ali um documento que retrate uma situação divergente da realidade, esse documento poderá ser invalidado. Vou trazer aqui alguns exemplos de algumas situações muito corriqueiras de aplicação desse princípio. Por exemplo, uma carteira de trabalho que registra ali uma função divergente da que o empregado realmente realiza. Ou então, um empregado que está trabalhando em um desvio de função. Ele conseguindo comprovar que, na realidade, ele exercia uma outra função, que, na realidade, uma situação acontecia de forma divergente do que realmente acontecia, ele consegue, no direito do trabalho, na Justiça do Trabalho, fazer prevalecer essa realidade. E, apenas trazendo mais um exemplo, a situação que eu acredito que é mais corriqueira de aplicação desse princípio se refere à jornada de trabalho, em que o empregado tem ali o registro da jornada de trabalho dele no cartão de ponto, muitas vezes ele bate, encerra a jornada e continua trabalhando. Então, as horas extras dele não estão registradas no cartão de ponto. Então, com base nesse princípio, ele conseguindo provar no processo trabalhista que ele efetivamente trabalhou após o encerramento da jornada, aquele cartão de ponto, mesmo que esteja assinado por ele, ele não vai ter validade. É possível reconhecer que esse documento ele não retrata a realidade e, portanto, será invalidado. E, Dr. Carlos Augusto, e qual a prova que ele poderia utilizar para invalidar um documento assinado por ele próprio? Bom, a produção de provas ela é ampla, mas, em regra, a prova mais utilizada na Justiça do Trabalho para se invalidar um documento é a prova testemunhal, né? Mas um documento também pode comprovar que algum outro documento não retrata a realidade, como, por exemplo, vamos supor a situação em que o empregado assinou um recibo e o aviso de férias, mas efetivamente ele não gozou férias, ele trabalhou. Então, se ele tiver um cartão de ponto ou qualquer outro documento que comprove que ele trabalhou naquele período, ele consegue invalidar, então buscar o recebimento das férias que ele não gozou e trabalhou. Então, qualquer meio de prova que ele tiver é útil para poder comprovar a realidade. O princípio da primazia da realidade é justamente isso, ou seja, que a realidade prevalece sobre qualquer documento. Qualquer documento que não retrate a realidade. Então, é possível, através de qualquer outro tipo de prova, desde que seja lícita. Inclusive, nos últimos tempos, nós temos utilizado um meio de prova que antigamente a gente não utilizava, que é o próprio print do WhatsApp. A conversa do WhatsApp muitas vezes comprova que aquele documento que está lá na empresa, que está assinado pelo reclamante, pelo empregado, que não retrata uma realidade, que ele foi obrigado a ter que retratar ali aquela situação, porque ali, por uma obrigação, por uma determinação do seu empregador e que lhe traz prejuízo, ele consegue invalidar esse documento através de prova no processo, que em regra pode ser testemunhal, mas que um print do WhatsApp, um documento, uma foto, um vídeo, né? A gente tem situações em que um motorista, por exemplo, trabalhou dirigindo um veículo com péssimas condições, um veículo em que para-brisa quebrado, pneu careca, tudo isso ele conseguiu comprovar através de vídeos que ele gravou no celular ali, ele foi fazendo sua prova. Então, a realidade prevalece sim, sobre qualquer documento que queira encobrir o que realmente aconteceu no contrato de trabalho. Exatamente isso. E uma situação que é muito comum a gente ter assim, esse desconhecimento por parte dos trabalhadores, né, e também dos próprios empresários, acontece muitas vezes, agora analisando o outro lado do empregador, do pequeno empresário, querer ajudar e retratar ali uma situação completamente divergente, e ele acaba produzindo um documento que não retrata a realidade, que futuramente poderá ser invalidado. Ok, muito obrigado, Dr. Carlos Augusto. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Espero ter tirado as dúvidas de vocês em relação ao assunto e até o próximo vídeo.